Olá, meus queridos irmãos e amigos, graça e paz. Nós estamos aqui hoje para falar com vocês como é ser pastor. Mas antes eu peço a vocês que inscrevam-se no nosso canal, que deixe o seu joinha, que comente também se você não gostou ou se você gostou, faça o seu comentário e compartilhe com seus amigos e sua família. Então vamos lá, como ser pastor. Muitas pessoas acham que é muito fácil ser pastor, que a vida de um pastor é uma vida tranquila, mas não é bem assim. Há muitos requisitos para ser um pastor. O primeiro deles é que você precisa ter uma chamada da parte de Deus e ter convicção da sua chamada. Você não pode ser assoviado. É o que tem acontecido com muitas pessoas por aí. Elas escutam um assovio e elas acham, é o achismo, elas acham que são chamadas. Mas você precisa passar pela peneira de Deus. E a peneira de Deus, ela não é muito fácil, ela requer muito daquele que é vocacionado. Ao longo da nossa conversa aqui, eu vou mostrar para você mais um pouco sobre o ser pastor. Eu fui ordenado pastor no dia 15 de março de 1985. Muitos casos engraçados aconteceram comigo desde então. E eu separei pelo menos 3 casos engraçados. O primeiro deles trata-se de uma ovelha muito querida que eu tinha, chamado Geraldinho. E o Geraldinho, ele era uma bênção na minha vida. O Geraldinho, ele me ajudava lavando o meu carro velho, que era um Chevette, cuidando do carro. Ele também subia no telhado da igreja para tirar as folhas das calhas. Era uma pessoa formidável. O Geraldinho teve um problema de coração e ele acabou falecendo. E foi numa madrugada quando uma pessoa de uma funerária me ligou dizendo que o Geraldinho faleceu e que a esposa não tinha condição nenhuma de resolver e me indicou para ir resolver os assuntos referente sepultamento, velório do Geraldinho, compra de caixão e tudo mais. E eles perguntaram se eu tinha carro, eu disse que não, então vieram me buscar, mas chegaram no Rebecão. Antigamente era um Rebecão, né? Aquele carro da funerária, um carro feio, e na frente veio o motorista, a esposa do Geraldinho e uma amiga, e não tinha espaço para mim. Então, o moço abriu a parte de trás do carro, onde ficaria o Geraldinho, o caixão dele, e mandou eu entrar e tinha uma cadeirinha e eu sentei ali, mas sentei com muito medo. Foi um negócio assim, muito difícil para mim. Eles me levaram, então, para essa tal funerária. E eu vou dizer a verdade, eu não estava preparado, era o meu primeiro ato como pastor de fazer esse tipo de coisa. Então eu lembro que eu andei passeando entre os caixões para escolher caixão, para escolher o local do velório, todo o processo. Fomos buscar o corpo do Geraldinho, mas eles não levaram o caixão para o Geraldinho. E eu lá atrás e as duas na frente. Ah, gente, vocês não imaginam, quando eu cheguei lá no hospital para pegar o corpo do Geraldinho, e eu pensando comigo, aqui eu não vou voltar, nesse lugar aqui com o Geraldinho não volto. Mas quando eu cheguei lá, eu tomei outro susto, porque o Geraldinho tinha um irmão que era gêmeo, e era idêntico ao Geraldinho, tão idêntico que o nome do Geraldinho era José Geraldo, e o irmão dele chamava Geraldo José. E eu me assustei ao ver o Geraldinho e a esposa do Geraldinho. Não, ele é irmão, ele é irmão. Foi dada a ele também a notícia, porque ele não sabia, mas ele acabou desmaiando, não pôde resolver nada. Eu continuei no processo
E eles trouxeram o Geraldinho todo enfaixado, dos pés à cabeça, e colocaram lá atrás, naquele lugar onde eu estava. E entrou no carro a esposa do Geraldinho, a amiga do Geraldinho, e eu fiquei pensando assim, né? Aí onde eu vou? Será que vou no colo de alguma delas? Ah, olha só a ingenuidade da minha cabeça. E o motorista falou: "Vamos, pastor, entra. Gente, eu entrei, eu sentei e eu fui. O motorista percebeu que eu estava nervoso e aí quis fazer gracinha comigo. Então, quando ele entrava nas curvas, o Geraldinho vinha para cima de mim, eu empurrava o Geraldinho. Quando ele descia o morro, o Geraldinho era pequenininho e ele também descia no caixão. Foi um negócio assim, hoje eu falo muito engraçado, mas no dia não foi nada, mais nada engraçado. Outro fato engraçado também que aconteceu foi um ladrão que entrou aqui na igreja de madrugada. Ladrão! Eu fui acionado em minha casa pelo sistema de alarmes. Ladrão! E dizendo que alguém entrou, o rapaz veio fazer a vistoria e tinha sinais de arrombamento. Eu morava um pouco distante da igreja, num outro bairro, e eu vim. Quando eu cheguei aqui, já estavam os policiais e pediram para que eu abrisse a igreja. E nós abrimos, e para minha surpresa, nós entramos pela parte de baixo e chegamos numa porta que tem ali para chegar no altar. E os policiais vieram revistando todas as salas lá embaixo, e a secretaria já tinha sido arrombada, o sistema de alarmes do ladrão arrebentou tudo. E nós chegamos aqui. E para acender a luz, eu tinha que ir lá naquela caixinha. E então estava tudo escuro, os policiais ficaram aqui. Quando eu fui acender a luz da igreja, o ladrão, ele estava deitado no banco. Ladrão! Ladrão! E eu tomei um susto tão grande, mas tão grande. O ladrão, o abençoado ladrão, teve a cara de pau de dizer: "Ô, não bate em mim não, o pastor deixou eu dormir aqui na igreja." O pastor deixou eu dormir aqui na igreja. E os policiais disseram: "Como? O pastor deixou você dormir aqui? E você fez todo o estrago que você fez aqui na igreja." Esse foi um caso engraçado e ele continuou. O moço foi preso, eu tive que ir para a delegacia de madrugada, sozinho. A igreja depois ela teve que ser periciada, né? Eu fui chegar em casa por volta de meio-dia e pouco. Aí quando, uma semana depois, uma senhora me procura. E essa senhora chegou me procurando, dizendo que ela era a mãe do rapaz que foi preso aqui na igreja e que ele não era ladrão e que ela ia provar para mim que ele tinha problemas de cabeça, dizendo que eu prendi. Então eu respondi para a senhora: "Olha, quem prendeu ele foram os policiais, não eu." Esse é o primeiro ponto. E o segundo, se ele não era ladrão, por que ele entrou aqui e arrebentou tudo que ele arrebentou? Então, a senhora procure resolver o problema da senhora por outras vias, porque ela queria que eu tirasse a queixa policial. E eu disse: "Não posso fazer mesmo, porque a igreja foi até periciada." Passado uns 6 meses depois, uma outra senhora me procurou, perguntando se eu era o pastor da igreja. E eu disse que sim. E ela disse: "Olha, pastor, eu vim aqui agradecer o senhor, porque o moço que foi preso aí na igreja, ele era o meu marido e ele estava precisando receber um puxão de orelha para ver se ele consertava. E ele tá jóia, pastor, ele consertou. Muito obrigado, pastor." Esse foi o segundo caso engraçado. O caso engraçado que aconteceu é que quando eu era pastor bem novo, e uma irmã da nossa igreja me telefonou por volta de 2 horas da manhã, chorando, pedindo para que eu fosse à casa dela, porque o marido dela estava muito nervoso e tinha dado uma surra nela.
E eu falei, irmã, o negócio é o seguinte, eu não tenho carro e eu não tenho como ir aí. Agora, mesmo porque a irmã já tomou o couro mesmo, a irmã já apanhou. E eu corro o risco de chegar aí na sua casa e eu também ganhar um couro do seu marido. Então, irmã, faz um negócio, vai deitar agora, dorme tranquila e amanhã cedo eu vou na casa da senhora e a gente conversa, tá bom, irmã? E ela acatou. E no outro dia eu fui à casa dela, pedi perdão a ela por não ter ido naquela hora. Mas hoje eu já penso diferente, ok? Era pastor muito novo. Há um outro caso engraçado também, nós tínhamos a vovó aqui na igreja em Ermelinda, que era a irmã Florix. Era uma senhora que era vovó, cabelo bem branquinho mesmo. E eu fui forçado por alguém da nossa igreja para trazer um determinado pastor aqui para pregar, porque ele era uma bênção e, enfim, eu não gosto desse tipo de coisa. Mas foi tanta insistência que eu convidei o pastor, ele veio e pregou. E no final, uma mensagem muito longa, e no final ele chamou as pessoas para fazer oração. E algumas pessoas começaram a cair no chão, foram caindo. E tinha outras que não caíam, as que não caíam, ele mandava ir para um cantinho orar, porque depois ele voltaria a orar e elas cairiam. A vovó veio receber oração e não caiu. Como ela não caiu, aqui na igreja tinha um púlpito de madeira bem grandão, ele mandou ela ir lá para o púlpito de madeira e ajoelhar e pedir perdão. E ele deixou a vovó Florix muito tempo ali, depois ele lembrou dela e chamou. E ela foi para receber oração e não caiu. E ele disse assim, olha minha irmã, Deus está me falando que tem um caso muito sério com a senhora. E a senhora precisa resolver. É que a senhora andou roubando as galinhas de uma vizinha da senhora. Ladrão! Ó, gente, nessa hora eu não aguentei não. Eu fui lá e tomei o microfone da mão do pastor e eu agradeci a ele, impetrei a bênção apostólica na hora e despedi o povo. E o pastor saiu chateado comigo, dizendo que o mesmo fizeram com Jesus, enfim. Então são coisas engraçadas. Um presidiário, por exemplo, que estava preso e nós tínhamos uma célula e a esposa dele ia na nossa célula, participava lá e ela tinha necessidades e muitas necessidades e a igreja ajudava ela com cesta básica, enfim. E ela foi ao presídio, conversou com o marido, falou o que a igreja estava fazendo. O marido dela passou a me escrever cartas e eu escrevia cartas para ele. A pena dele era muito longa. Resultado, Deus abençoou, ele converteu, ele saiu num tempo recorde por milagre de Deus, veio em nossa igreja, contou o testemunho dele. Hoje ele é um pastor e pastoreia aqui numa cidade bem próxima aqui de Belo Horizonte, Nova Lima. Encontrei com ele há 1 ano e pouco atrás e o homem está uma bênção. Casos engraçados, mas casos também abençoados por Deus. Inscreva-se no nosso canal, por favor, faça lá a sua inscrição, dê um joinha para nós, comente se você gostou, se não gostou, deixe o seu comentário e compartilhe com outras pessoas. Deus te abençoe. Beijo no coração.